Então, para fazer o box plot do cruzamento entre uma variável quantitativa e uma variável qualitativa, é na verdade mais simples do que o que nós fizemos para o box plot de uma única variável quantitativa, porque aqui eu já tenho os grupos definidos pela variável qualitativa, então eu não preciso criar nenhum banco especial, né? Não tem que fazer aquele truque do G igual a 1 que nós fizemos antes. Tá? Então, eu simplesmente vou fazer proc box plot. O banco, de novo, tem que estar ordenado pela variável qualitativa. Então, vou usar de novo aquele banco temporário classificado por fumo, no nosso exemplo. E vou colocar no plot, nesta ordem, variável quantitativa vezes variável qualitativa. Então, no exemplo aqui, eu tenho o cruzamento entre glicose e fumo, que foi um dos que a gente fez ali antes com o PROC-MINS. Eu vou rodar essa sintaxe lá no SAS, no slide 48. E temos aqui, ó. Então, as médias e medianas dos dois grupos, nós já tínhamos visto que caía para fumantes, né? A média de glicose. Só que a dispersão é realmente muito maior para quem fuma. Né? Então, eles estão com uma glicose mais irregular do que quem não fuma. Se eu pegar um ponto de corte aqui de glicose, por exemplo, 100, que é um dos usados, talvez eu tenha muito mais gente que com essa glicose alta do que em fumantes do que em não fumantes. O último tipo de cruzamento, então, que é duas variáveis quantitativas, eu também posso agrupar as duas variáveis quantitativas em classes e fazer o PROC-FREC. Então, a tabela de contingência, ela vale para todos os tipos de cruzamento, desde que eu classifique a ou as variáveis quantitativas. Né? Para fazer a correlação, o SAS tem o PROC-CORRE, e para fazer o gráfico de dispersão, o PROC-GPLOT. Ok? A estrutura do PROC-CORRE é esta aqui, né? Vou colocar PROC-CORRE, o endereço do banco, e no var eu vou colocar as variáveis quantitativas que eu quero relacionar. Eu posso colocar, na verdade, mais que duas e ele vai fazer as correlações pares a pares, todos os pares possíveis. Então, ele vai dar como resultado uma matriz de correlação. Aqui eu vou correlacionar, por exemplo, idade e glicose. Então, nesse var, eu vou colocar idade e glicose separadas por espaço. Então, temos aqui, ele dá medidas descritivas das duas, que é interessante, né? A idade e a glicose. E aqui a correlação sempre vai aparecer da variável com ela mesma, que é óbvio que vai dar 1, né? E o valor do coeficiente de correlação, né? Que é um valor que varia entre -1 a 1. Quanto mais próximos dos extremos, mais forte é a relação linear entre as duas variáveis. E quanto mais próximo de 0, mais fraca é essa relação linear entre as duas variáveis. Aqui embaixo a gente tem o teste de significância, que na verdade é válido só para quando as duas têm distribuição normal. A idade que nós já tínhamos visto que não tem, então não é muito apropriado olhar esse teste aqui no caso, né? Mas ele testa se a correlação é significativamente diferente de 0, né? Ou seja, se elas realmente têm uma relação linear ou não. É sempre interessante dar uma olhada daí no gráfico de dispersão para ver se interpretar esse coeficiente de correlação melhor. Né? Então, o gráfico de dispersão vai ser feito através do PROC-GPLOT. Então, a estrutura é PROC-GPLOT, endereço do banco, e no plot nós vamos cruzar as duas variáveis quantitativas com o asterisco. Ok? Então, eu vou colocar aqui idade e glicose, né, nesse comando plot, para representar esse coeficiente de correlação que nós calculamos antes.
Aqui, é sempre interessante quando a gente usa comandos procedures gráficos, dá um quit no final do programa, que é para fechar esses procedures de gráficos, que normalmente eles ficam pendentes e não deixam a gente fechar o SAS apropriadamente. Então, sempre interessante no final de um programa colocar essa linha, no final de um programa que usa os gráficos. Tá? Então, aqui nós temos a relação entre glicose e idade. No caso do coeficiente de correlação, tanto faz, né? A gente correlaciona a idade e glicose ou glicose com idade, porque a correlação tem que dar igual entre x e y ou y e x. Aqui no gráfico de dispersão, para ver correlação também não faz muita diferença, mas eu vi aqui que, na verdade, a escolha que eu fiz não está bem, porque a glicose não pode influenciar a idade. Né? A idade, ela só o tempo influencia a idade. Mas, então, o mais lógico aqui seria colocar a idade no eixo X e a glicose no eixo Y, né? Como variável dependente. Então, para isso a gente tem que trocar aqui, né? Então, a gente percebe que ele faz aqui eixo vertical vezes eixo horizontal. Então, vou trocar aqui para glicose vezes idade. E vou rodar de novo. Tá? Então, é só uma transposição do gráfico, né? Então, aqui a gente vê uma leve tendência ascendente de quanto maior a idade, maior a glicose, que combina com o fato do coeficiente de correlação antes ter dado positivo, e não muito alto, né? Porque eu tenho uma grande dispersão aqui ao redor dessa tendência linear. E eu vejo um ponto aqui que seria interessante ser verificado, que é uma pessoa com idade não tão alta e com uma glicose muito alta, né? Muito diferente do resto do grupo. Então, é um ponto interessante de se verificar. Terminamos assim o conteúdo de análises descritivas no SAS.